mim é um prazer estar aqui nessa experiência aqui inovadora que realmente tende a estimular e trazer para mais próximo da população um pouco de ciência, de tecnologia, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. E o que muito me orgulha é que a gente está fazendo um trabalho no Piauí que hoje está sendo visto no mundo todo. Hoje a gente consegue mostrar lá a nossa realidade, de onde que a gente veio, o que nós temos no nosso estado, todas as dificuldades, todas as nossas limitações e o que a gente pode e onde é que a gente pode chegar. Eu já dei essa aula em vários lugares, Buenos Aires, na Alemanha, na Itália, em Roma. Essa semana eu estava no maior congresso do mundo de urologia, a gente deu aula lá em Boston. Hoje eu cheguei agora, às 5 da tarde, fui no consultório e agora, 2 da manhã, já estou indo para dar uma aula no Congresso Internacional de Laparoscopia e Robótica em Búzios. Próximo mês eu vou estar na Ucrânia, então assim, a gente está conseguindo fazer um trabalho aqui, que é isso que é o mais importante, que tem um impacto mundial, que tem um impacto internacional. Essa casa que eu mostrei para vocês era onde meu pai morava. Ele morou ali até os 21 anos, onde ele era analfabeto, até lá. Comecei a estudar com 21 anos. Então, assim, o único conflito de interesse que eu tenho hoje é que hoje eu tive que criar aqui uma empresa de tecnologia. A gente criou a Infini Brains, que é uma empresa guarda-chuva, para desenvolver tudo isso que a gente está fazendo. Então, esse é um conflito de interesse que a gente tem que citar. Como eu falei para vocês, em Londres a gente apresentou vários trabalhos e foi citado como o melhor artigo do Congresso Mundial de Endourologia. E todo ano, um dos maiores congressos do mundo é o europeu, e esse aqui é um dos caras que eu mais respeito na urologia mundial, que é o Stolzenberg, é um dos maiores laparoscopistas mundiais. E já é o 3º ano seguido que ele apresenta nossos resultados cirúrgicos, o que a gente está fazendo. Ou seja, é uma coisa que tem impacto, que faz diferença, que é isso que a gente sempre tem que procurar, fazer a diferença de alguma forma. Então, eu vou ter, como é uma coisa médica, eu vou mostrar algumas imagens médicas para vocês. Tem cirurgia, quem não se sentir à vontade, eu já estou avisando que já vai ter isso. Então, tudo começou há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. Um amigo me ligou e falou: Auros, eu tenho um caso de um tumor renal para você fazer uma nefrectomia parcial. Ou seja, o que é isso? Ele falou o seguinte: ó, eu quero que... Chegou no meu consultório uma paciente, tu faz a nefrectomia parcial? Sem mesmo, antes de ver o caso, eu falei: lógico, pode mandar que a gente resolve. E o caso era esse. Aqui está o rim do paciente e aqui tem um tumor, 4,5 centímetros dentro do rim dessa paciente. Quando a gente vê um caso desse, 99,99% dos urologistas vão dizer o seguinte: olha, aqui é impossível, a gente tem que tirar o rim todo. Tá certo? E a gente tem uma escala de dificuldade dessa cirurgia, e aqui é a maior dificuldade até 11, e aqui é o maior grau. Então, quando eu vi o caso que chegou, eu falei: ferrou. Agora não, eu falei que ia fazer, e agora? O que eu vou fazer? Aqui vai ter que ser nefrectomia radical. Ela já tinha um grau de insuficiência renal já, ou seja, se eu tirasse um rim dela, podia ser até que ela fosse fazer hemodiálise. Então, estudando, a gente lembrou de alguns artigos que 2 anos antes, um pesquisador muito famoso chamado Guil, ele teve a seguinte ideia: ele pegou a tomografia e transformou nisso aqui. Ele criou um videozinho, tirou fotos e na hora da cirurgia rodava o vídeo que ele tinha feito, só mostrando o tumor transparente, o rim transparente, o tumor em verde e a artériazinha em vermelho. A gente sabe que além dessas estruturas aqui, a gente tem no rim veia e tem por onde sai a urina, o sistema coletor. E por que ele fez isso? Porque o rim, ele tem uma circulação que a gente chama de terminal. Significa dizer, normalmente a gente tem vasos colaterais, ou seja, se fosse outro órgão, um fígado, essa região teria várias artérias irrigando essa região. Aqui no rim não. Se eu clampear essa parte, essa aqui região fica isquêmica. E normalmente, para a gente fazer uma cirurgia de tumor no rim em qualquer lugar, o cirurgião ele tem que bloquear a artéria principal e a veia principal. Ou seja, o rim todo fica sem receber sangue o tempo todo.
No mês que eu vi esse caso, tinha saído esse artigo, que é um artigo do Zilberstein, que ele mostrava, ele começou a usar impressão 3D. Foi o primeiro artigo que usou impressão 3D para tumor renal. Só que ele conseguiu mostrar só a superfície renal e só o tumor. Aqui novamente, superfície renal e o tumorzinho aqui, que é exatamente a imagem que a gente tinha na tomografia. Então eu li o artigo, achei muito interessante a ideia, vamos usar a impressão para a gente planejar. Só que essa impressão não me dava informações que a tomografia, não me dava nada mais do que a tomografia já me dava. Se eu olhasse, era exatamente, eu só ia ter aquela sensação tátil, ia ser o mesmo tamanho, em tamanho real. Então a gente pensou o seguinte, vamos fazer um planejamento diferente. Eu quero ver o que está na superfície, mas eu quero ver também o que está dentro do rim. Para mim isso que é importante, é a anatomia renal. Qual que é o vaso que está chegando para nutrir esse tumor? Qual que é a relação dele com o sistema coletor, que é o amarelinho? O que é o sistema coletor? É por onde sai o xixi. Então, a gente começou a utilizar programas exatamente para reconstruir essa anatomia renal. E a gente foi um pouquinho além disso. A gente falou, agora eu vou imprimir. Eu vou ter esse planejamento, só que eu quero isso para eu pegar na palma da minha mão com o tamanho real do tumor, o tamanho real da artéria e o tamanho real do sistema coletor. E com esse planejamento cirúrgico, aquilo que parecia impossível se transformou em realidade. Então, como eu falei, normalmente a gente clampeia a artéria principal e a veia. O rim todo fica sem receber sangue. E por conta disso, por vídeo, a gente dissecou só os vasinhos que iam para o tumor. Eu usei um clamp que é usado em cirurgia cardíaca. E por vídeo a gente retirou todo o tumor do paciente. Uma cirurgia que não sangrou absolutamente nada. Depois que a gente retira por vídeo, a gente tem que reconstruir. Eu fiz uma linha de sutura aqui em cima, no polo superior. Desclampeei quanto mais precoce possível para voltar a irrigação. Fiz segunda linha de sutura inferior e por fim a gente finaliza a nossa cirurgia. Ou seja, uma cirurgia que era impossível, mesmo clampeando a artéria principal e a veia principal, a gente conseguiu fazer clampeando só os ramozinhos que estavam indo. Operamos o rim recebendo sangue o tempo todo. Essa cirurgia já tem 2 anos e meio, essa imagem aqui impacta muito. É o rim bipartido, tá certo? E o resultado final, e aqui o tumor com margens livres, o paciente está muito bem hoje, sem doença. Depois disso, a gente começou, a gente ficou bem satisfeito com os resultados e começamos a criar novas formas, só para mostrar para vocês. Mesmo quem faz medicina, olhando para cá, aqui a gente tem um tumor. É muito difícil do estudante de medicina entender isso aqui. Agora imagina um paciente que você tem que sentar, você tem que conversar, discutir com ele, discutir o tratamento. E quando eu mostro isso para o paciente, fica muito mais fácil. Aqui a gente tem um tumor, temos o rim, temos a artéria, a veia e o sistema coletor. Eu tenho toda a anatomia do paciente. E a gente, no clicar de um botão, a gente pode subtrair o tumor. No caso aqui, eu subtrair o tumor, eu vou saber, com esse planejamento, qual que é o tamanho do defeito do rim. Ou seja, eu já vou preparado para qual tipo de reconstrução eu vou fazer. E no primeiro caso, que a gente tinha impresso só as estruturas mais importantes para mim, que era tumor, artéria e o sistema coletor, aqui a gente já imprimiu como se fosse uma casca de ovo. A gente abria como uma maçã partida ao meio. E eu tinha todo o tumor renal com toda a anatomia intrarrenal e extrarrenal. E a gente conseguiu fazer essa cirurgia mais uma vez. Ao invés de clampear a artéria e a veia, a gente clampeou só esse raminho que ia para o tumor. Só esse raminho aqui. 1/6 apenas da irrigação sanguínea. E o terceiro caso, paciente de 26 anos, modelo, em São Paulo. Ela tem tumores dos 2 lados do rim, incontáveis. Ela deve ter uns 15 tumores do lado direito, uns 20 tumores do lado esquerdo. Ou seja, eu teria que tirar esse rim do lado esquerdo, inevitavelmente, não dá para salvar. Agora imagina um cirurgião, ele olhando 300 vezes essa tomografia antes de operar, contando tumorzinho por tumorzinho, para saber o que ele vai ter que fazer na cirurgia.
Porque se ele não tiver decorado isso antes, ele pode deixar alguma coisa lá na hora da cirurgia. E o que foi que a gente fez? Olha aqui, o tanto de tumor. Cada bolinha dessa aqui é um tumor. É difícil para eu ver. Imagina para vocês. E o que a gente fez? A gente imprimiu. Na época, o Bruno que apresentou aqui, ele tinha uma empresa de impressão 3D. A gente procurou o Bruno para fazer a parceria e ele tinha a 3Dux. A gente falou, Bruno, vamos imprimir agora em silicone. Porque, além de visualizar, a gente pode botar o cirurgião para treinar antes, para fazer a cirurgia no molde de silicone, ou seja, não só simulação, treinamento. Então, hoje, a grande vantagem, na minha opinião, da impressão 3D desses moldes é você permitir o treinamento. Brasil, Índia, China, são países que nós temos uma facilidade muito grande do médico em treinamento e ter paciente, de meter a mão na cirurgia e fazer. Só que hoje, Europa, Estados Unidos, cada vez mais você tem controle até aquele cirurgião começar a operar, até aquele residente começar a operar. Para vocês terem uma ideia, eu saí da minha residência fazendo quase 80 cirurgias que a gente chama prostatectomia radical, que é para câncer de próstata. A realidade hoje na Itália, se ele fizer acabando a residência, ele está feliz da vida. Se ele fizer 2 nefrectomias radicais, ele está feliz da vida. Então, hoje o residente lá, ele tem que ficar muito tempo depois que acaba a residência para poder começar a operar. E a tendência é a gente começar a aplicar para a medicina o que já se aplica nas companhias aéreas. Você fazer horas de simulação virtual, horas de simulação no cockpit, para depois você começar a operar. Por quê? Porque a gente está querendo a segurança do paciente, o paciente em primeiro lugar. Não é para a gente estar treinando em paciente, fazendo experiência com o paciente para quem não está habilitado. E hoje a maior indústria que cresce nisso na saúde são indústrias de simulação e treinamento, que sem dúvida alguma vai ser o futuro do ensino. Os últimos estudos, aqui, todos publicados aqui em 2016, 2017, mostrou que a impressão 3D, quando aplicada para o planejamento de tumores renais, mudou a abordagem do cirurgião em 30% a 50% dos casos. Ou seja, antes, só com a tomografia, depois que ele viu a reconstrução, depois que ele viu a impressão, ele falou, agora eu vou fazer diferente do que eu estava imaginando. Em 30% a 50% dos casos. Teve menos perda de sangue. Em quem ele planejou direito, de 186 ml. Para quem ele não planejou com isso, 236 ml. O paciente compreendeu melhor tanto as características do tumor, quanto o procedimento cirúrgico. Ou seja, o mais importante no consultório médico, vocês vão ver depois, é como você lida com o seu paciente, como você se relaciona com ele. Então, um paciente que já tem um câncer, que é uma coisa muito difícil já de receber essa notícia, ele tem que saber exatamente, tem que ficar muito claro como vai ser o procedimento para ele, como vai ser, quais são os riscos, quais são os benefícios. E se eu mostrar uma tomografia em preto e branco em 2 dimensões, ele não vai entender nada, tem muita dificuldade. Muitas vezes eles dizem que entende, mas realmente não entendeu. Qual é a desvantagem de imprimir? O custo, que ainda é caro. Por exemplo, aquele molde em silicone, se a gente fosse cobrar para o paciente só aquele molde, aqui no Brasil seria R$8.000. Muitos materiais a gente não consegue esterilizar, levar para os pegar na hora da cirurgia que está fazendo, tá certo? A gente, dependendo de como é impresso, a gente não consegue desmontar tipo um Lego, então não dá para ver individualmente, tá certo? Então, a minha pergunta, quando a gente começou isso, eu falei, ó, para que a gente está imprimindo? Eu preciso imprimir para todos os casos? Pô, aquela reconstrução digital já me dá uma ideia muito boa, eu já consigo mexer muito bem. Tem vantagem nenhuma? Tem alguma vantagem de imprimir ou não? Saiu um estudo agora, em março, que comparou exatamente isso. Pegou estudantes de medicina e reconstruções de 15 pacientes. E quando ele observou, fez um questionário sobre anatomia, o estudante de medicina acertou da mesma forma, quando ele viu o modelo 3D impresso e quando ele viu o modelo virtual. Mas quando ele via tomo, veja que a compreensão diminuía. Então só a tomografia é insuficiente. Eu acho que no futuro, essa tomografia preto e branco em 2 dimensões vai mudar, vai deixar de existir. Hoje, e o tempo de compreensão também era o dobro quando ele via a tomografia. Ele demorava bem mais para entender a anatomia daquele caso quando ele via a tomografia. Então, depois que eu me fiz essa pergunta, eu preciso imprimir?
O segundo passo foi o seguinte: eu quero ter essa minha reconstrução virtual no pré-operatório, mas eu quero usar também na hora da cirurgia. Então a gente criou um software que, na hora da cirurgia, com sensor de movimento, tipo o Wii, Nintendo Wii, a gente conseguia mobilizar essa reconstrução. Então, aqui a gente tinha um paciente com um rim só, porque o outro ele já tinha tirado, um tumor de 6 centímetros num rim de 10. Ou seja, muito grande, 60% do rim dele estava acometido. Então, com esse mecanismo, você nota, com a mão direita a gente padronizou a rotação da minha reconstrução. Com a mão esquerda, a gente selecionava qual estrutura que eu queria ver, isso durante o ato cirúrgico. Então eu tinha um mapa, eu tinha um guia, eu tinha um GPS. Hoje em dia, quem que imagina dirigindo um carro com um mapa impresso, com um papel impresso? Não existe mais. Você tem um GPS, você tem um guia cirúrgico, você tem um guia que vai te levar para algum lugar, exatamente isso que a gente está criando. E com essa cirurgia, eu consegui clampear, dissequei vaso por vaso, é uma cirurgia que dá muito mais trabalho, que é muito mais fácil eu ir atrás desse vasinho aqui, clampeei e pronto. Só que, se eu fizesse isso, esse paciente ia fazer hemodiálise para o resto da vida. E ainda tem uma seguinte característica, ele falou o seguinte: olha, doutor, eu moro na cidade do interior, só tem uma clínica de hemodiálise, meu filho é advogado, ele processou o dono da clínica de hemodiálise. Eu não faço hemodiálise lá, eu não me mudo de lá, então ou eu morro, ou eu fico sem fazer hemodiálise. Óbvio que na hora que a gente vê uma situação dessa, eu falei: ó, você vai ficar fazendo hemodiálise, ponto. Se você quiser operar, a responsabilidade é sua. O que eu lhe garanto é que eu vou fazer o máximo para que isso não aconteça. E felizmente ele fez só 15 dias de hemodiálise e depois ele ficou sem fazer hemodiálise até o resto da vida. Tem 1 ano e meio de cirurgia e ele não está bem porque ele tinha um tumor enorme do outro lado, 17 centímetros, que recidivou do outro lado. Então, não só impressão 3D, sensor de movimento, e a gente começou a ver outras alternativas. Todo mundo tem uma TV 3D em casa que bota um óculos, então vale a pena a gente usar esse modelo? A gente testou também. Vale a pena a gente utilizar realidade virtual? Realidade virtual você fica inserido, só que a realidade virtual é virtual e você se desconecta do mundo real. Não é uma realidade aumentada, ou seja, você não tem aquela interação com o ambiente real. Eu só conseguia ver isso no pré-operatório. Então, na verdade, o que a gente fez? Pensamos, todos hoje em dia têm um smartphone, tem um tablet, então a gente pode transformar isso num aplicativo e num sistema online que a gente oferece isso, e o cirurgião que está lá, ele envia o CD para a gente e consegue receber isso no celular. E foi aí que surgiu o aplicativo, a ideia do aplicativo DocDo. Hoje o cirurgião de qualquer parte do mundo entra no nosso servidor online, manda a tomografia, todos os dados protegidos, anonimizados, e no dia seguinte ele recebe todo o planejamento no celular dele. Isso aqui era a versão inicial, hoje a cara do aplicativo está bem mais legal. Então ele clica no tumor, na veia, ele dá zoom, aqui é uma pedrinha lá dentro, tem a artéria. Então a gente fez essa cirurgia clampeando só esse raminho que ia para o tumor. No próprio aplicativo a gente consegue ver a tomografia convencional. Veja a diferença, aqui vai aparecer o tumor é isso. Então na tomografia você tem essa visualização, e quando a gente reconstrói, você tem essa visualização. Então, para o cirurgião, para o paciente, para a equipe cirúrgica, para o residente que está em treinamento, você ter um mapa como esse antes é fundamental e muda a vida. Aqui outro caso, esse caso aqui é de uma cirurgia, olha o tumor, e esse tumor está indo para o hilo. O hilo é o centro, que é onde está vindo as artérias. Então, esse é outro caso que a maioria dos cirurgiões que eu perguntei, falou: aqui, Auro, você tem que tirar todo o rim. Então, a gente vê, quando a gente reconstrói, exatamente essa área mais interna do tumor, que está indo para o hilo renal. E o cirurgião ele pode ver com calma e pode planejar o procedimento cirúrgico. Se eu não soubesse isso, a maioria dos tumores renais é uma bolinha, é uma esfera. Então, se você vai cortando, eu vou tender a cortar ele no sentido esférico. Se eu não tivesse visto essa reconstrução antes, eu iria muito provavelmente deixar tumor nesse paciente. Então, como eu sabia, eu fui primeiro para o lado direito, cortei todo do lado direito. Aqui é o sistema coletor, por onde sai o xixi. <clears throat> 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」
Cortei aqui o lado esquerdo. Opa, desculpa. Eu dei muito zoom aqui. Apertei um botão errado. Vou voltar aqui. 2 segundos para a gente entender. Então assim, eu cortei o lado direito aqui. Aí a gente foi para o lado esquerdo, porque no meio ele estava entrando todo. E por último a gente foi para o meio, ou seja, tinha tudo isso de tumor entrando lá dentro que a gente conseguiu tirar. E o mais importante, a gente aqui, qual que é o nosso objetivo? A cirurgia minimamente invasiva é o quê? É eu fazer por vídeo, eu não fazer um corte grande. Ah, tudo bem, mas o que adianta eu não fazer um corte grande e tirar o rim todo do paciente? Além disso, o que adianta eu fazer? Não fazer um corte grande, não tirar o rim do paciente, mas deixar ele sem receber sangue um tempão. Então, com isso, o que a gente consegue fazer hoje? Fazer uma cirurgia que vai curar o paciente, sendo o mais precisa possível, tirando o mínimo de tecido funcional e curando do câncer. Esse é o nosso objetivo, ter margens negativas, não sangrar, não ter complicações e ter resultados oncológicos satisfatórios, ou seja, curar o paciente. Então esse paciente aqui é outro que está livre de doença. Paciente jovem, de 37 anos, que no passado a gente teria que fazer o quê? Tirar o rim dela todo, então ela ficaria com um rim. Imagina um paciente de 37 anos que já teve um câncer e tirei o rim dela toda. A chance dela ter o câncer no outro rim é muito maior do que a da população geral. Então eu já tenho vários pacientes que tiraram o rim todos no passado e chega agora, eu estou com um tumor no outro rim. Que a gente agora ele tem um rim único e a gente precisa salvar. Também, aqui no Piauí, a gente tem concentra muito o tratamento de câncer. Então chega muitos casos bizarros para a gente. Por exemplo, esse caso aqui, um paciente que chegou com um tumor de 9 centímetros e outro de 8. Um em cada lado. O que você faz? Senta e chora, né? Porque não tem... Teoricamente, até 7 centímetros você consegue preservar. Acima de 7 tem que tirar todo o rim. Só que um era 8 e outro era 9. O que eu faço? Tiro os dois e já mando ele para hemodiálise? Não. Então, com um planejamento adequado, aqui é um rim e aqui é o outro. Então, com planejamento adequado, eu consegui fazer uma nefrectomia parcial nesse lado aqui. Ficou perfeito esse rim dele, está funcionando, tá ótimo. Desse lado aqui eu também estava fazendo toda a nefrectomia parcial, só quando eu cheguei aqui tinha um trombozinho entrando na veia. Já tinha tumor que já estava se espalhando, então eu tive que tirar todo esse rim desse paciente. Mas foi ótimo, ele está com 2/3 do rim direito dele que está funcionando, ele está com qualidade de vida, que é isso que a gente tem que ter para os nossos pacientes. A gente tem que ter qualidade de vida, não é só curar, mas é acabar com a vida do paciente. Ele tem que ficar curado e tem que ter uma vida digna. Outro caso, isso aqui é um caso, um tumor pequeno de 2,5, mas ele está atrás, ou ele está bem posterior. Eu teria que rodar o rim todinho e ele está bem perto dos vasos. Quando a gente reconstrói, é muito mais fácil de entender. Então, normalmente a gente faz cirurgia transperitoneal, a gente faz aqui pela frente. Quando a gente viu a reconstrução, eu falei, por que não acessar por trás? Então a gente fez uma cirurgia retroperitoneoscópica, já caiu em cima do tumor. Eu não clampeei nenhuma artéria, nenhuma veia, e foi uma cirurgia de 30 minutos que a paciente está ótima hoje. E ela tinha câncer de mama simultâneo, então ela foi operada do câncer de mama, e no mesmo tempo a gente já virou a paciente e já fez o tumor renal atrás. Outro caso, um paciente que veio de Fortaleza, 83 anos, tinha um tumor enorme aqui no meio do rim, de 4,5 centímetros. Hoje, um tratamento menos invasivo é você fazer uma radioablação. É eu colocar um probe lá dentro e queimar o tumor. Ou eu colocar um probe lá dentro e congelar o tumor, que chama crioterapia. Ela fez essa crio, eu vou voltar aqui a tomografia, desculpa, ela fez a radioablação e não fez nem cócegas, só queimou aqui. Ficou o tumor todinho, que era um tumor muito grande. Então ela chegou com 3 filhos médicos dentro do centro cirúrgico para a gente operar. E a gente só clampeou isso aqui e tirou todo, mesmo ela tendo 83 anos, tendo um grau de insuficiência renal. Se eu tirasse o rim dela, muito provavelmente ela iria para hemodiálise. Então a gente conseguiu fazer uma cirurgia segura, que não sangrou nada, que ela foi para casa no dia seguinte, por conta de um planejamento adequado. Outra coisa, quando você tem um paciente com creatinina de 3,7, creatinina normal é 1,2, 1,4,
Creatinina de 3,7 é aquele paciente que já está com os 2 rins parados. Ele tinha pressão alta, tinha diabetes. E ele já tinha até fístula para fazer hemodiálise. Ele já tinha preparado, já o cirurgião vascular, porque a qualquer momento esse paciente ia fazer hemodiálise. E ele fez uma tomografia sem contraste. Ou seja, na tomografia sem contraste, o cirurgião não consegue nem ver a artéria, nem ver a veia, nem consegue diferenciar o sistema coletor. Então, quando a gente planejou essa cirurgia dele, a gente planejou de forma que dava para ver exatamente todas as estruturas. Por quê? Porque eu perdi um tempão planejando a minha cirurgia. E a gente conseguiu só clampear essa parte final, tirar o tumor, e hoje esse é outro paciente que não está fazendo hemodiálise. Uma hora ele vai ter que ir, porque a doença dele ele já tinha, com doença crônica, de pressão alta, etc. Já não tem rins normais. Mas até agora, está com quase 1 ano, e ele está evitando, a gente conseguiu retardar. E o que a gente quer fazer hoje em dia, que é o próximo passo, que é aplicar a realidade aumentada na cirurgia. Esse vídeo não é meu, esse vídeo é um vídeo de um grupo francês que está trabalhando muito parecido, fazendo um trabalho muito parecido com o nosso. A diferença é que ele tem um recurso de milhões de euros. E hoje todo mundo está fazendo cirurgia robótica. A tendência é usar isso, a gente jogar essas reconstruções na plataforma robótica, que é o que a gente chama de picture in picture, ou seja, e a gente trabalhar aquela mesh, aquela tela que é rígida, a gente dá viscosidade, dá elasticidade, dá tensão muito parecida com a tensão dos órgãos. E à medida que a gente manipula o órgão, olha esse tumorzinho aqui que seria impossível da gente encontrar, a não ser que a gente usasse ultrassom. Ele mexe de acordo com que a gente vai manipulando o fígado. Esse é o próximo passo, tá certo? Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda, tem muita coisa a se dedicar. E tem uma frase do Churchill que eu acho fantástica, que ele fala o seguinte: isso não é o fim, nem mesmo o princípio de um fim, mas é talvez o fim de um princípio. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Um colega meu trabalhou uma época na área de computação gráfica, né, de reconhecimento de imagem, tentando identificar algumas cartilagens do corpo, né? E nessa região do pescoço aqui, muitas vezes o software, a gente, o humano, sabia o que era cartilagem, o que era pele, o que era carne, mas um software não conseguia pegar isso de forma alguma, de tão parecido para a máquina que aquilo ficava, né? Então a pergunta é, quanto isso tem atrapalhado vocês, o quanto vocês já conseguem resolver tudo por software, se sempre o especialista tem que checar realmente o que é cada parte. Sempre, né? tem que checar, como eu te falei. Todas as empresas que têm tomógrafos, que trabalham com workstations, eles estão trabalhando em algoritmos para ensinar a máquina a fazer isso, a identificar isso. Então, o radiologista sabe por quê? Porque ele treinou o olho dele para fazer isso. Então, alguém tem que treinar, tem que ensinar um computador a identificar isso. Eu não tenho dúvida que isso vai ser possível. Por exemplo, hoje você tem algoritmos de reconhecimento facial. Então, você passa alguém na rua, o FBI, algumas agências de segurança americanas conseguem identificar e localizar uma pessoa por reconhecimento facial. Então, localizar pessoas por fotos em redes sociais, entendeu? Então, se você consegue localizar, achar pontos de interesse no rosto, por exemplo, você vai conseguir isso aqui também, tá certo? É um pouco mais complexo, mas é trabalho de matemática, de engenharia. E daí que eu acho que é muito importante todo profissional hoje não ter uma cabeça limitada e focada só na tua área eu sozinho não faria nada. Então, assim, isso aqui é um grupo que está por trás disso tudo. Na verdade, o médico ali é a ponta, quem vai aplicar a tecnologia, mas o desenvolvimento do software, o Alexandre que está por trás disso. Então, quanto mais multidisciplinar for a tua equipe, eu quero montar um time, vou selecionar 4 pessoas que pensam iguais a mim. Tá errado. Você tem que selecionar 4 pessoas completamente diferentes de você, porque aí vai te complementar isso aí, entendeu? Vai olhar o problema, mas de um ângulo diferente. Depois que vocês começaram a aplicar essa parte de impressão 3D e o aplicativo em si, se teve redução de complicações no pós-operatório
e se teve grande diferença também no tempo cirúrgico. Eu acredito que inicialmente o tempo cirúrgico vai até aumentar. Por que vai aumentar? Porque eu estou fazendo uma cirurgia mais complexa. Eu deixo de clampear a artéria principal, que é só uma, para dissecar ramo por ramo e clampear só aquele ramo que vai para o tumor. Então nisso eu gasto um tempo maior, tá certo? Então quando eu tenho que mensurar, na verdade, o impacto com a função renal daquele paciente. As margens cirúrgicas todas negativas de todos os casos, então é um resultado muito bom. E a função também, que, na verdade, é o meu primeiro endpoint, é oncológico e função renal. O tempo é importante, mas o mais importante é o tempo de permanência hospitalar, o tempo de sangramento, complicação que foi muito baixo, em todos os casos. Mas a gente precisa de mais estudos, com mais casos, e é o que a gente vai fazer agora. Nessas reuniões a gente apresentou agora no Latino American Renal Cancer Group. Isso aí a gente vai abrir para a América Latina toda fazer. A gente vai começar a desenvolver. Próxima semana eu vou ter 2 reuniões lá no AC Camargo, vou apresentar essas aulas lá na quinta para o grupo da radiologia, na sexta para a urologia, para a gente exatamente sentar e fazer um estudo braço a braço, comparar inicialmente 50 casos com reconstrução, 50 casos sem reconstrução. Realmente há ganhos? Então, assim, eu acho que o caminho é esse. Com essa técnica, o planejamento cirúrgico, tu acha que ele ficaria mais caro ou seria mais barato, em consequência também do preço de um plano de saúde, por exemplo? Existe um rol que é um rol da ANS, que é a Agência Nacional que regula os convênios de saúde, que para isso você tem que criar um código. Como é uma coisa nova, convênio nenhum vai cobrir. Então a gente tem que, até para manter a pesquisa, tem que cobrar um preço que na verdade é simbólico, é mais para manter isso do paciente. Não tem como plano de saúde cobrir isso. Para você ter uma ideia, hoje na bucomaxilo, que eles aplicam muito, começou muito com a bucomaxilo para criar moldes de impressão. Um preço de um planejamento cirúrgico é R$1.500 a R$2.000. Aqui está saindo em torno de R$600, ou seja, 150 a $200 por caso. Que é uma coisa bem realmente simbólica, é acessível, tá certo? Que é o principal objetivo nosso, é transformar, deixar bem acessível isso, tá bom? Tem uma empresa em São Paulo, uma startup, né, o colega que falou, que pelo menos a última vez que eu li, chama Sesam Mac. Ela está trabalhando nessa parte de impressão 3D, né, mas mais voltada para a área educacional. O último número que eu tive dela foi de 1,6 milhões, acho que, salvo engano, de reais ou dólares, né, que ela está desenvolvendo. Assim, aí minha pergunta, você está desenvolvendo isso em termos de open source, de desenvolvimento aberto, ou há a tendência realmente de se tornar empresa, uma startup? Mas não, assim, parabenizo. A startup já existe. Já existe. Né? Aí só parabenizo o seu trabalho. Obrigado. Muito bom saber que tem assim, um trabalho como esse. Não sei se é no Piauí, você se desenvolve fora, né? Não sei. Aqui ou lá? No Piauí. 100% feito aqui. Parabéns. Viu? Obrigado. A gente está seguindo essa linha um pouco diferente da educação, como eu te falei. Não é na educação. A educação é um mercado aberto, tem pouca coisa acontecendo, mas é isso aí, o caminho é esse. Eu queria saber a repercussão disso, do que é Made in Brasil, Made in Piauí, a evolução da cirurgia de robótica no mundo, a validação desse tipo de cirurgia relacionado a patentes também, porque a gente vê falar, a gente acha que é simples. Como você disse, a sua agenda é exaustiva. Você tem de 10 a 12 eventos internacionais em continentes diferentes. Acabou de receber um convite para ir para a China, não vai porque não tem tempo. A China é longe pra caramba. Então, eu queria saber da repercussão disso. Se isso é realmente novo, em que sentido, que contatos e conexões você tem feito no sentido de alavancar essa tecnologia a serviço da vida. São 2 palavras hoje na cirurgia que a gente se preocupa muito. É segurança do paciente e planejamento. Tá certo? Então, todos esses modelos de simulação, a Europa e os Estados Unidos estão muito de olho e estão desenvolvendo isso muito antes que o Brasil. Essa preocupação ainda não é uma preocupação brasileira. Então aqui, para você ter uma ideia, eu sou muito mais reconhecido fora do Brasil do que aqui no Brasil. Agora que eu estou dando, por exemplo, que eu dei aula em Londres, Alemanha, Estados Unidos, que agora que está surgindo os primeiros convites para o Brasil, entendeu? Até pelo certo
desculpa a honestidade dessa tese, por um certo preconceito de a gente estar fora do eixo Rio-São Paulo. Então o fato de você estar desinserido dessa realidade de Rio-São Paulo, você se torna até um pouco mais inacessível e desconhecido. Mas fora, hoje, além do Latin American Renal Cancer Group, eu fui convidado para ser um dos 5 urologistas do mundo a participar de um grupo só voltado para tecnologia na Sociedade Europeia de Urologia, tá certo? A gente está organizando congressos e fomentando congressos. Então, esse ano eu já fui para Jackson, nos Estados Unidos, Jackson Hole, nos Estados Unidos. A gente foi agora de novo para Boston, a gente foi para Roma no final do ano passado. Agora eu vou para a Ucrânia, depois tem Lisboa, outro congresso na Itália. Então, assim, dando aula. É impressionante, demora a cair a ficha um pouco, porque eu sou muito novo. Então, quando o pessoal chega e vê, realmente assusta. E para mim é um orgulho muito grande, principalmente no Congresso Americano, que é o maior, o mais renomado. O único que deu aula fora eu do Brasil foi o Rafael Coelho, que fez toda a formação dele nos Estados Unidos em termos de residência, de fellow. E hoje ele é o chefe do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É uma figura que é reconhecida internacionalmente. Tirando ele, nem só eu do Brasil fui convidado. Eu dei 2 aulas lá. Então, assim, é uma coisa que realmente nos deixa muito feliz, orgulhoso e impressiona, de certa forma. Tem muita gente que fica, mas por que isso? Não entende, né? Mas é porque a gente está saindo da zona de conforto, está tentando fazer uma coisa que não é nossa rotina, fazer uma coisa diferente, que realmente traz benefício. E durante o congresso, muita gente da Alemanha, o professor Rasweiler da Alemanha chamou para a gente fazer um trabalho junto. O professor Liatskos da Grécia, que também chamou para a gente fazer um trabalho junto. O próprio Robert Switz, que eu falei, também nos convidou para ir para a Universidade de Washington. Então tem gente que quer que a gente vá até morar fora, entendeu? Então, até que ponto vale a pena, isso eu não sei. É uma coisa que a gente tem que ter a cabeça bem no lugar para saber os nossos objetivos, né?